Então, primeiro de tudo, deixa eu até colocar agora aqui no trazer sobre o número de casos. Eu vou trazer a Europa aqui porque é um local, é uma região do mundo onde a segunda onda já parece estar chegando e saindo, ou já estabilizando até caindo. E número de casos, aqui é o número de casos por milhão de habitantes, média móvel dos últimos 7 dias. Na França já começou a cair e está se confirmando esta tendência. Itália, mesma coisa. Reino Unido, mesma coisa. Aqui é casos, tá? Não é óbito. Espanha, mesma coisa. E a Alemanha também mostra aqui uma estabilização. Então essa segunda onda, que em número de casos parece ter chegado a já ao seu pico e agora está cedendo. Claro que em óbitos ainda não, porque existe um prazo de casos até vírus óbitos, infelizmente. Mas alguns países até pode já mostrar uma estabilização. França, Reino Unido, Espanha também, Alemanha ainda não. Então esse é o mundo. Mas o que importa pra gente é que o mundo desenvolvido na Europa, estando já no fim da segunda onda, ou atingido o pico ou não, o fato é que vários governos já utilizaram várias medidas de restrição, reimpondo um lockdown parcial ou mais abrangente, nível nacional, ou em alguma região específica, em algumas cidades, em alguns locais com mais restrição, outros com menos. Não importa. O fato é que sim adotaram medidas de restrição e isso é claro que tem impacto na questão econômica. Não vou fazer análise de saúde pública porque não é o meu foco. Aqui o importante é falar de economia, como isso impacta o ciclo. Então, estando no pico ou não, o fato é que as medidas estão aí e elas têm efeito sobre a economia. E é isso que eu trago aqui. Deixa eu voltar agora para os slides. Como a gente tem essas políticas sanitárias de distanciamento social e restrição da mobilidade urbana e do comércio, e é claro que isso acaba tendo um efeito negativo na atividade econômica, e por outro lado, temos políticas sociais e econômicas de auxílios emergenciais, de estímulos fiscais, flexibilização de dívidas, renegociação, renda básica, enfim, uma série de políticas para combater os efeitos das medidas sanitárias, que têm efeitos econômicos. Então, se essas medidas acabam tendo efeitos negativos na economia, essas medidas, em teoria, ou no curto prazo, surtem efeitos positivos para contrabalancear as questões das medidas econômicas. E o que a gente já pode ver agora, aqui olhando alguns indicadores, até deixa eu botar em tela cheia este aqui, alguns indicadores de atividade econômica de alta frequência, como de mobilidade do Google, desses outros aplicativos aqui embaixo, do Move It App, Shopper Track, Opportunity Insights, enfim, uma série de fontes de dados ou de indicadores de alta frequência, já mostra que Alemanha, França, Itália, Espanha, Reino Unido, especialmente os países da Europa, mostrando uma queda substancial já em novembro. Então é claro que isso vai impactar o mercado, vai impactar especialmente a atividade econômica, isso já agora. Então esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Por outro lado, aqui mostrando o índice de gerentes de compras market na Europa, que é um indicador antecedente, isso significa que é um indicador que ele antecipa a inflexão de atividade econômica, os movimentos futuros na atividade da economia. É um indicador importante. E assim como ele já vinha sinalizando, deixa eu até voltar ele aqui, ó. Assim como ele já vinha sinalizando uma queda aqui no ano passado, mesmo antes da pandemia, antes de estourar a pandemia, agora novamente, depois de cair bastante durante o segundo trimestre e subir no terceiro trimestre, agora no quarto trimestre já mostra novamente uma queda, o que possivelmente sinaliza uma entrada da União Europeia ou da Europa em recessão econômica. Então esse é um indicador importante que antecede a atividade econômica. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. E qual é o ponto fundamental disso tudo que a gente está vivendo agora? Que essa economia, esse estado de coisas, é o que eu chamo que é uma economia de exceção. E nesse momento, avaliar o ciclo de atividade ou o ciclo normal da economia é até mais desafiador, porque há uma série de políticas que estão ainda valendo, como auxílio emergencial, seja com valor menor ou maior, mas elas seguem valendo,
com medidas de crédito subsidiando algumas empresas ou possibilitando que bancos renegociem ou até flexibilizem as regras de provisão para inadimplentes, por exemplo. Então é uma economia de exceção porque essas medidas emergenciais, elas mascaram ou postergam a real situação da economia. E nós só saberemos qual é a real situação da economia quando todas essas medidas forem removidas, quando elas forem eliminadas de fato. E ainda não foram, nem nos Estados Unidos, nem na Europa, nem no Brasil. Aqui no Brasil já se fala da possibilidade de, mais uma vez, postergar o auxílio emergencial, dentre outras medidas. Então, nós sim estamos vivendo uma economia de exceção. E é claro que tudo isso faz com que seja muito mais difícil entender para onde vai a economia. Antes estava a recuperação no terceiro trimestre, quarto trimestre no hemisfério norte, já devemos ter novamente uma recessão, o que no inglês o pessoal chama de double dip recession, ou recessão de duplo mergulho.